Hey, Castells, no meu corém encantado, tudo bom com vocês? Espero realmente que sim, porque comigo está tudo ótimo. E no vídeo de hoje, eu trago pra vocês um vídeo muito legal, que vai ser ensinando vocês como faço minhas capas de vídeo atualizadas. Eu queria agradecer a vocês pelos 244 inscritos aqui no nosso canal. A gente tava com 246, né? Mas perdemos 2 inscritos porque eu inventei, tive a brilhante ideia de mudar o canal pra um canal de rosto, tá bom? Aí, a gente perdeu 2 inscritos, mas ok, né? A gente vai recuperar. Espero que tenham gostado do novo banner e da nova foto de perfil do nosso canal, tá bom? Porque tem bastante trabalho pra fazer, pra quem sabe, pra quem faz, né? Oh, meu Deus. Pra quem tem canal de tela ou EDM de algum canal, sabe que dá muito trabalho fazer banner. Eu desprivei todos esses vídeos aqui, o resto eu apaguei, né? Mas tudo bom. E eu tô tipo, gente, sério, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu fiquei tão angustiada, tão apreensiva, que vocês não têm noção, vocês me deixaram doente. Eu tô com dor de estômago, sério, muita dor de estômago, a cabeça tá doendo demais. E eu fiquei muito angustiada porque eu perdi vários vídeos e aí eu comecei a chorar, gente, sério, eu chorava horrores de madrugada. Eu virei à noite aqui na sala, assistindo série na Netflix. Cara, vocês não têm noção. Então isso é pra vocês verem enquanto vocês são especiais pra mim. Mas tá, caso você não tenha visto o último vídeo do canal, corre pra ver, que é personalizando o meu FM e WhatsApp, tá bom? Tá super legal o vídeo, então corre pra ver. Mas então, antes do vídeo começar, peço que você já deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e afinal comente o que achou, pois eu posso marcar seu comentário com o amei e posso estar fixando ele no topo. E tiro, mas agora sem mais delongas e bora começar o vídeo. Bom, gente, meu filho. A primeira coisa que eu faço é escolher uma menina, ou no Pinterest, né, ou no Instagram, ou na minha galeria. Eu já tenho a minha. E depois eu vou no Backyard Eraser pra fazer a planilha dela, que no caso eu já fiz. Depois disso, eu venho no Pixel Lab, tá bom? Venho nessa coisa aqui, nessa opçãozinha aqui. Seleciono a opção cor. Aí vem ingredientes, aí daí já tem cor porque eu já tinha selecionado. E escolhe uma cor. No meu caso, menina, que eu vou estar usando essa daqui. E aí eu vou estar deixando essa cor aqui, que já tá na opção de capa. Né? Mas pra isso, depois é só você vir nos 3 pontinhos, tamanho da imagem, personalizada, clicar na flechinha, escolher aqui ou miniatura do YouTube, ou capa do YouTube. Aí, gente, o que eu faço? Eu venho aqui nesse maisinho da galeria. Aí eu venho em 3 risquinhos, a opção galeria. E aí eu seleciono a minha menina, tá bom? Aí dou uma diminuída pra não ficar tão em cima, né? Senão ficar bem feio. Aí eu venho aqui nesse... eu não sei o nome dessa forma. Oh, meu Deus, gente, tá muito bugado. Eu não vou conseguir colocar sombra. Mas enfim, não tem importância. Eu quase nunca coloco sombra mesmo, então não faz diferença. Oh, gente, vocês podem ver, tá bem bugado. Mas aí eu só venho em sal. Depois disso, eu venho no meu fonto. Na verdade não é meu, né? É da Ribeirinha. Só meu é o jeito de dizer. Aí eu venho nesses 3 pontinhos, lua de imagem. Aí seleciono a primeira imagem e o vizinho tá querendo aparecer no vídeo, né? Percebe-se? Aí eu venho no lápis, fonte. Espero carregar porque geralmente é um pouquinho lerdo. E aí eu seleciono os emojis do iOS 12.1 e escolho 10 dele. Depois eu venho nessa opção aqui, Style. Clico nessa flechinha. Seleciono a opção Shadow. Aí eu clico no preto, deixo alfa no máximo, que é 255, o X no 51 e o Y também no 51. Aí depois eu venho em Size e diminuo até caber bonitinho aqui, tá bom? Eu não tenho um tamanho exato, lembrando. Depois eu pego, coloco, faço a mesma coisa aqui embaixo e faço uma fileirinha, tipo uma escadinha, e coloco aqui do lado. Depois eu venho no lápis, fonte novamente, e seleciono uma fonte que é muito importante, caso você seja de tela, que é a fonte Blacklisted. E aí eu tenho que dar um coisinho aqui, um espacinho, e aí eu coloco no meu vídeo, que no caso é como faço minhas capas de vídeo atualizadas de janeiro
especialmente para vocês. Aí eu venho, ou meu bem, tudo bom? Eu dou uma diminuída, né, porque senão fica muito. Aí eu venho style, shade, aí eu deixo normal aqui mesmo, stroke também. Aí eu venho deixo cola, create alguma coisa. Aí eu venho aqui nesse negócio. Aí a opção dos gradientes, se você quer que o gradiente fique assim, ou se ele quer que o gradiente fique assim, eu gosto que fique assim. Então eu vou estar colocando roxo mais escuro, um mais ou menos e um bem clarinho. Assim. Aí eu venho, fonte. Aí se você assinar essa fonte aqui, Clare La Fonte by Sweet Ju, alguma coisa. E eu vou colocar assim, vem conferir. Aí eu só venho style, spacing 2, show que eu vou colocar o rostinho bem clarinho. Aí eu venho no shadow, coloco esses dois aqui no máximo. E esse aqui vê da sua opinião. E esse aqui eu não mexo nada, né? Oh meu Deus. Aí eu diminuo aqui assim. Aí, gente, eu vou selecionar agora uma fonte que eu adoro, que é a minha fonte preferida. Que eu não sei falar o nome dela, que é essa daqui. Que fica muito bonita. Que daí eu vou colocar aqui. Capa. Mari. Oh, meu bem, tudo bom? Canal. Rei Castelo. E vou estar colocando aqui. Aí que eu faço? Eu entio e aí eu dou uma entortadinha assim, ó. Uma tortadinha. E aí eu venho shadow. Aí eu gosto de deixar esse aqui no máximo e esse aqui no mó. Aí eu venho, ajeito aqui pra ficar bem certinho. Stroke aqui também. Aí eu só venho e diminuo bastante, né, pra poder tá cabendo aqui. E aí eu salvo. Mas então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Mil perdões por ter dado um susto em vocês. Vocês também me devem perdões. Mas eu tô muito doente, sério, gente. Vocês não têm noção quanto eu fiquei preocupada. Aí a burra excluiu a conta do Instagram. Aí consegui de volta. Aí eu excluí o e-mail do meu Instagram pessoal. Ah, isso aqui, graças a Deus, nada aconteceu demais com o meu Instagram. Então, a única coisa que eu não posso fazer é trocar de Instagram, pegar, vou lá no GB Insta, porque eu perdi o e-mail, tá bom? O e-mail e a senha do meu Instagram pessoal. Então, o GB Insta, eu não posso trocar, não posso colocar Instagram transparente, muito menos pensar em trocar de celular. Caso contrário, eu terei tendo que criar uma nova conta, ou seja, milésima, né? Porque eu já tenho várias contas. Se pesquisar Mari, vai ter umas milhões aí só com meu nome, entendeu? É isso, galera. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.